Muito bom dia, queridos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã para poder trazer uma reflexão de Deus para o nosso coração. Hoje o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Eu queria ler com vocês a partir do versículo 11. Olha o que diz essa passagem. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Até aqui. Esse texto fala que Deus havia mandado Jonas ir para Nínive para poder falar de Deus para esse povo. E Jonas estava se negando a trazer uma palavra de esperança para Nínive, porque o povo de Nínive era um povo muito duro. Mas Deus queria dar uma oportunidade para eles. E Jonas, se negando a fazer a vontade de Deus, pega um navio e ao invés de ir para Nínive, ele vai para a região, direção da Espanha. Diz o texto que ele se esconde, fica embaixo no porão do navio e dorme. De repente o navio é tomado por uma grande tempestade, e essa tempestade começa a jogar água dentro do navio, e os tripulantes começam a ficar desesperados e começam então a jogar sacrifícios ao mar para os deuses, achando que aquela situação tinha sido alguma revolta de algum deus. E diz o texto que eles então descobrem que no meio daquela situação toda, Jonas dormia tranquilamente no porão do navio. Eles então contam para Jonas o que estava acontecendo. E eles perguntam: o que a gente vai fazer para poder acalmar? A gente já tentou de tudo. E Jonas então diz assim: olha, vocês têm que me jogar no mar, porque eu sou responsável por toda essa situação. E diz o texto então que os marinheiros tentam ainda navegar, remando para a beira, para uma ilha, e eles não conseguem, e eles então são obrigados a jogar o Jonas no mar, e o navio então fica bem, a tempestade se acalma. Esse texto ele é muito interessante, porque ele fala que por causa da omissão de um homem, todo o navio, todos os tripulantes e os passageiros sofreram consequências sérias. Me parece que na vida de muitos de nós, famílias, igrejas, local de trabalho, está vivendo verdadeiras tempestades de dificuldade, de problema, porque a pessoa que pode acalmar as coisas prefere se omitir, prefere se calar, prefere não se envolver porque não quer se comprometer com alguma coisa. Mas é essa pessoa que poderia mudar toda a situação, que está fazendo com que o resto sofra. O que nós temos visto nos dias de hoje são famílias vivendo problemas seríssimos, mulheres angustiadas, sofrendo, enquanto os maridos preferem se calar, preferem dar o dinheiro ao invés de ter um diálogo. Mulheres que estão vendo seus esposos sofrerem e preferem fazer de conta que nada está acontecendo, ao invés de procurar o marido para conversar. Filhos que estão esperando que os seus pais vão ao seu encontro para falar com ele, mas eles preferem dar dinheiro, fazer férias, fazer viagem, ao invés de procurar para um diálogo e para uma conversa. Jonas, apesar de saber que havia fugido da vontade de Deus, diante daquela situação, ele assume a responsabilidade e manda que aqueles marinheiros o jogassem no mar. O que eu queria dizer para você que me assiste é que é possível que muitos dos problemas que envolvem a sua vida, a sua família, o seu relacionamento, dependa de uma palavra sua. Dependa de você se posicionar e assumir a responsabilidade que é sua, ao invés de transferir para terceiros. Jonas foi muito corajoso e ele disse: me joguem no mar. Talvez, querido, querida, a
solução do problema não seja muito fácil, você vai precisar ser lançado no mar. Mas a Bíblia diz que quando Jonas é lançado no mar, um peixe engole Jonas. E Deus envia aquele peixe, e ele passa 3 dias na barriga daquele peixe, orando, falando com Deus. E o seu coração vai sendo transformado, e ele decide então cumprir a missão que ele tinha para fazer. O meu desejo é que nós tenhamos coragem de assumir a responsabilidade que compete a nós, que nós não nos calemos, que nós enfrentemos as dificuldades sem medo das consequências, para que outros possam ter paz, que Deus possa falar ao teu coração. E se você conhece alguém que percebe que está se omitindo, talvez você precise conversar com essa pessoa. Diga para ela: olha, muitos estão sofrendo por causa de você. Muitas vezes, pessoas se esquecem que as pessoas que as amam sofrem por causa da vida delas. E elas nem estão aí para essas pessoas. Que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração. E que Deus nos dê a coragem de assumir aquilo que é responsabilidade nossa. Mesmo que isso possa nos levar para a tempestade. Mas sabendo que na tempestade, Deus vai cuidar de cada um de nós. Tenham todos um ótimo dia.